Bom, hoje eu tô aqui para falar sobre o toyotismo. O que é o toyotismo? O que foi o toyotismo? O toyotismo foi um sistema de organização voltado para a produção de mercadorias, que foi criado no Japão, pelo japonês Taichi Onyo. Acho que é assim que se fala. O sistema foi aplicado na fábrica Toyota, de origem que deu ao nome do sistema. O toyotismo espalhou-se a partir da década de 1960 por várias regiões do mundo e até hoje aplicado em muitas empresas. Bom, quais são as características do toyotismo? É a mão de obra, que é bem qualificada, os trabalhadores que são educados, treinados e qualificados para executar aquela função. Eles conhecem todas as áreas da produção e podem atuar em várias áreas do sistema produtivo da empresa. O sistema é flexível na mecanização, voltado para a população, somente do necessário, evitando ao máximo o excedente. Tipo, eles evitam fazer o errado, como toda empresa. A produção deve ser ajustada e demanda o mercado. O uso de controle visual em todas as etapas de produção como forma de acompanhar e controlar o processo produtivo. A implantação do sistema em total qualidade em todas as etapas de produção, além da alta qualidade dos produtos, que busca evitar ao máximo o desperdício de matéria e tempo. A aplicação do sistema just in time, ou seja, produzir somente o necessário, no tempo necessário. Eles não levam mais tempo para lançar um produto, ou eles não precisam, precisamos de mais tempo, sendo que eles sabem que isso não é verdade. Eles sempre vão fazer tudo da forma mais rápida e necessária. O uso das pesquisas do mercado para adaptar os produtos e as exigências do cliente. Ou seja, quando a gente pensa em um carro, quando a gente pensa em um conforto, a gente pensa na nossa melhoria e eles vão fazer o possível para isso. Certo? O toyotismo também é conhecido como acumulação flexível. E isso nada mais é do que uma produção desenvolvida, né? Como eu já falei. O aumento das vendas dele. Criado em uma fase de estrutura do capitalismo, como eu falei, em 1960, que se encontrava em crise, o único industrial com suporte para a criação de um sistema como esse só poderia ser o Japão, porque é lá que tem a maior fonte de renda, né? Baseado principalmente em premissas capitalistas, onde o lucro deveria ser priorizado acima de tudo. E o toyotismo também conta outras regras que caracterizaram esse sistema. Por eles sempre priorizavam o trabalho. Bom, eu expliquei brevemente aqui o que foi o toyotismo, que é as características, etc. E agora eu vou mostrar minha maquete. Eu fiz uma maquete simples, com produtos recicláveis, e eu vou explicar mostrando cada produto reciclável que eu usei. Bom, ficou assim minha maquete. Para base, eu usei uma caixa de pizza, que é de papelão. Eu usei também aqui para fazer as rodinhas, isopor. Aqui eu coloquei só para preencher espaço, mas é como se fosse borracha. Isso daqui é uma caixa que eu encapei com papel de presente. Ela é encapada inteira nesse papel de presente. Eu fiz essa pista aqui de isopor também. Colei esses papéis amarelos. E lá dentro coloquei mais desses negocinhos aqui, ó. Bom, eu expliquei um pouco e agora eu vou explicar ao ponto mais. O toyotismo ele pode ser entendido como um modelo de produção ou automotivação, autoativação ou até autonomação, que implica na utilização de um mecanismo inserido nas máquinas.
que foi capaz de fazerem elas não passarem, tipo, em caso de falha. Ou seja, se algum produto tem alguma falha, eles vão passar pela máquina e vão ser avisados para não cometer erros que algumas empresas cometem ao vender os carros, e aí chega na hora de usar o carro, tá com problema, sei lá, no câmbio ou na gasolina, na bateria, alguma coisa assim. Eles não passam por isso porque tem essa máquina. Esse mecanismo foi criado pelo Sakishi Toyoda, que era considerado um dos primeiros... Tipo, ele foi considerado, essa máquina, um dos primeiros modelos da Poka-yoke, que é um mecanismo que é a prova de erro, tipo, 100% de detecção de irregulares na execução da operadora. O Toyota havia desenvolvido esse mecanismo para ajudar a sua mãe e milhares de trabalhadores em 1892. Ele ajudava ela para entear. E aí ele criou essa máquina, que foi utilizada na Toyota. E só em 1937 que foi fundada a Toyota, e que passou a produzir carros também. Nos anos 50, Taiichi Ohno, que é o diretor da empresa, e o Sakishi Toyoda, em visitar os Estados Unidos, perceberam um grande problema nos modelos Ford e Taylorista, tipo, muito, que são o desperdício de recurso. E assim o Ohno ampliou o conceito de mecanismo que foi criado pelo Toyota, e eles eliminaram tudo que não agregava para tentar produzir um produto com 0 defeitos. Outra grande diferença entre os sistemas Taylorista e Fordista de produção, ambos pertencem à classe de administração, que é a forma de tentar entender e lidar com os colaboradores nos sistemas americanos. A mão de obra era super organizada, tipo, em uma única tarefa, em ser demandado sem pensar 2 vezes. No sistema japonês da Toyota era diferente, entendeu? Nele, os trabalhadores recebiam uma demanda, tipo uma especialização flexível, e eles precisavam estar aptos para trabalhar em grupos de produção, reparo, controle de qualidade e programação. Assim, a automação podia ser observada só não no maquinário, mas ainda no respeito ao trabalho humano. O trabalhador ele tinha autonomia para processar e fazer o processo de produção, caso fosse detectada alguma anomalia. Ou seja, se alguma anomalia tivesse feito na máquina, eles iam botar para repetir o processo e refazer. A empresa trabalhava com uma produção flexível que sofria ajustes frequentes de acordo com a quantidade de produtos solicitada pelos clientes. Com o treinamento, os trabalhadores estavam prontos para fazerem essas adaptações, que sempre no momento pedissem e tivessem a necessidade de um especialista ou algum gerente. Se eles realmente sentissem necessidade de fazer essa mudança no produto, eles iriam fazer para o bem dos clientes deles. Os funcionários eram orientados a fazer o trabalho corretamente logo da primeira vez, evitando assim o retrabalho e o desperdício de materiais. Não, tipo, eles faziam isso para não fazer o mesmo trabalho 2 vezes. Isso fazia que fosse necessário o papel de inspetores da qualidade, ou seja, eles lucravam tanto com esse modo que não precisava de pessoas indo lá olhar, que são especialistas nessa área. No entanto, não pode-se dizer que o toyotismo seja necessariamente bom para o trabalhador, porque, tipo assim, ele trabalha com o mínimo de trabalhadores possíveis, o que faz com que a economia
tipo, gere um pouco menos de trabalho, ou seja, o índice de trabalhadores caia nessa área por conta disso. E esse sistema, como ele visa evitar o desperdício, é extraído ao máximo o lucro do trabalho vivo, finalmente porque o sistema promove a forte concorrência entre os trabalhadores. Como eu expliquei o Just One Time, que é ou bem na hora ou na hora exata, ele implica um processo de fluxo contínuo. Então, nas partes necessárias à produção, chegam a quantidade exata, tipo, as peças são contadas, entendeu? Provavelmente o número de vezes que o carro pode ser analisado pela máquina também pode ser contada, as peças. Então, assim, o sistema de produção da Toyota quebra o paradigma desenvolvido pela Ford, típica da grande empresa e seus excessos. E ele traz essa racionalidade de economia para o processo de produção. Além disso, seu desenvolvimento faz surgir uma série de métodos que contribuem para a indústria até os dias de hoje.